Bem-vindo a todos a mais um vídeo no canal. Deixa eu ajeitar meu óculos aqui. Então, esse vídeo aqui eu vim fazer uma leitura de algum desenho em aleatório. Então eu vou colocar uma data de nascimento e um horário. E aí eu vou abrir um desenho e vou começar a fazer uma espécie de leitura para servir de guia e exemplo, né, para quem estiver olhando o seu desenho, estiver no começo e quiser ter aquelas interpretações básicas. Lembrando, uma leitura pessoal, você correndo atrás das informações, não substitui uma leitura profissional, tá? Uma leitura profissional é uma pessoa que fez o curso de formação do desenho humano, né, que tem as capacidades de fazer uma bela de uma leitura para trazer as palavras-chave certas para que essa informação ela penetre, né, no seu corpo e você acabe se transformando, tá? Então é uma arte, é um grande trabalho fazer uma análise profissional. Então eu não estou aqui para fazer uma análise profissional, eu estou aqui só para fazer uma leitura e trazer certos pontos importantes na hora da construção da interpretação de um desenho, tá? Mostrando aquilo que é mais importante. Se vocês já viram os meus vídeos, vocês já sabem, né, mais ou menos a ordem do que é importante vocês tomarem, né, nota, tá bom? Então vamos lá. Eu vou aumentar a tela aqui para ser fácil visualizar o desenho. Opa, cadê? Aqui. Beleza. Então vamos aqui para esse desenho. Vamos editar e colocar uma data no aleatório. 56, dia 9/10. Opa, pronto. Ok. Então, estamos aqui com um desenho aleatório. E é esse desenho mesmo que a gente vai falar sobre. Então, chegou um desenho humano. Então a gente já começa a olhar os elementos do gráfico, tá? Lembrando, é um corpo gráfico. A gente já sabe aqui, né? Primeira coisa que a gente vê num desenho, então vamos ser bem inicial. Assim. Então, a primeira coisa que a gente olha no desenho, primeiro, é um corpo gráfico, né? Então a gente tem os chakras, né? Os centros de energia. A gente pode ver que esses centros eles têm as portas, né? A gente pode ver que existem centros que estão abertos, centros que estão coloridos. A gente consegue perceber que o que é colorido aqui, a gente vê que existe um canal que está unindo, né, a energia desses centros. Então, tudo que é colorido, você vê que a energia está passando, né? Lembrando, né, parece que é um corpo energético. Não só parece, né? É um corpo energético. Tem os canais, essa energia flui dentro dele. Beleza, então a gente vê que tem esses centros, essas figuras geométricas, né, que parecem os chakras, então realmente tem relação com funções biológicas aqui dentro do nosso corpo, né, são sistemas dentro desse sistema maior, que é esse sistema gráfico aqui, corporal, dos 9 centros. A gente consegue ver então que é colorido, a gente tem o branco, a gente consegue ver que tem as programações aqui em preto, então a gente tem os cálculos da personalidade, a gente tem o cálculo do design. O cálculo da personalidade é o dia do seu nascimento. Então essa daqui é a programação consciente na pessoa. Então a pessoa tem acesso consciente a essa programação interna, tá? A esses processos. Aqui o que é vermelho é a programação inconsciente, é a programação do design da pessoa. Então é a programação do corpo. Então essas funções aqui estão ocultas. A pessoa não tem acesso a esse funcionamento. Funciona meio que automaticamente, tá? A partir do momento que a pessoa está tomando decisões corretas, você vê esse inconsciente funcionando. Então a primeira coisa que a gente vê é tem um consciente e tem um inconsciente, né? Então, beleza. A gente sabe que esse aqui é o cristal de design, que fica aqui acolopado no nosso cérebro. É uma referência ao cérebro, né? Tipo, é aqui que ele fica. E o cristal de personalidade, ele nem aqui no corpo está, ele fica aqui em cima da cabeça, tá? Mas, juntando essas duas programações dentro do corpo gráfico, a gente tem esse milagre, tá?
que é esse quantum, né, onde a gente tem duas partes diferentes, mas juntas elas são muito mais do que a soma das duas, elas são algo a mais, né? E nós vivemos exatamente isso. Não somos só personalidade, não somos só corpo, somos algo a mais do que isso. Beleza, e é aí que começa essa dualidade. Temos essa vida dualística, né, em que temos um corpo inconsciente e uma personalidade. Beleza, então a gente consegue ver esses primeiros elementos, tá? Então a gente sabe que esses dados, eles são o quê? Né? Esses dados, eles são posicionamentos no céu, os planetas, né, em lugares do céu, tá bom? Então, Sol, Terra, Lua, nodos lunares. São nodos, eles não são planetas, é um movimento da Lua, tá? Mas que cria uma perspectiva que é importante, são posicionamentos também. Aí, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, tá? Então a gente tem os planetas em algum lugar do céu, na roda astrológica, com essas localizações aqui, e temos também o do inconsciente. Então temos outro cálculo também de planetas. Lembrando, o inconsciente são dados de mais ou menos 3 meses antes do nascimento da pessoa. Tá? Então, quando o lobo frontal, se eu não me engano, ele se finaliza na formação do feto, a gente tem uma programação do inconsciente daquela pessoa, tá? E no dia do nascimento a gente tem a programação da personalidade. Beleza. E aí você visualizando que esses planetas, né, eles são portas, tá? Então são ativações dentro desse corpo gráfico. E aí o que que a gente faz? A gente percebe que eles são projetados dentro do corpo gráfico. Tá? Então, ó, porta 57 no Sol, na linha 1. Lembrando, todas essas portas, elas podem estar na linha 1 até a linha 6. Então, existem 6 possibilidades de como essa porta vai se expressar. Para quem não conhece as linhas, tem um vídeo aí de linha que você consegue ver o que cada linha significa. Tá? Então, cada porta, ela tem 6 possibilidades de expressão a nível de comportamento, assim por se dizer. Tá? E aí você pega aqui essas portas e você projeta elas no gráfico. Por exemplo, 51.57.1, projeta-se no gráfico. Aqui, ó. 57, no centro esplênico, centro da intuição existencial, da saúde do corpo. Né? 57, né? 51, você projeta aqui, está no centro cardíaco, centro de força de vontade, uma porta que fala de força de vontade. Porta 5.6 na Lua, projeta-se ali. E ali nós temos o centro sacral, um centro de vitalidade, de energia para gastar com atividade. É o centro da energia, né? E por aí vai, tá? Não vou falar todas, mas é para você perceber que há essas projeções, tanto do inconsciente como do consciente. E ali, quando elas são projetadas, a gente vê a magia acontecer. Por exemplo, a Lua aqui, ó, foi projetada no centro G. Centro G, centro de amor, direção, identidade, fala disso. Então a porta 7 é uma porta que fala desse tema, nesse caso aqui de uma direção, o alfa, né, a direção coletiva, que olha pelo grupo, pelo coletivo e dá a direção. E isso é um papel aqui que a gente percebe que é inconsciente, ó, é inconsciente. Só que a 31 ali, que é essa continuação, ou seja, por onde a energia deve passar e quer passar, a gente percebe que na 31zinho aqui a gente tem, ó, linha 5, 31.5 no Urano consciente. Então a gente tem um canal aqui que tem uma característica, o quê? Semiconsciente, né? Então é um canal que a pessoa tem só consciência de uma parte do processo, a outra parte é inconsciente, automática, a pessoa não sabe, mas meio que funciona sozinho, tá? Por que estou trazendo isso? Porque isso é importante na hora de uma leitura, né? Porque você vai perceber que você tem aspectos conscientes e você vai perceber que você tem aspectos inconscientes no seu desenho, tá? Então tem coisas que você sabe sobre si mesmo e tem coisas que estão ocultas a você. O que eu acho, que eu acredito sobre o desenho humano é que a partir do momento que você começa a tomar decisões com a consciência do seu corpo, né, quando você sai daquele controle mental e começa simplesmente a viver a sua estratégia de autoridade, e aí você começa a perceber que você segue para experiências certas, etc. e tal, você
percebe que esse seu inconsciente, ele acontece. É uma grande parte de você, né? Tipo, é metade de você inconsciente, né? Então, quando você tá tomando decisões corretas, você percebe que esse inconsciente, ele funciona corretamente. É o que a gente vê normalmente? Não. Normalmente a gente vê a personalidade na pessoa criando problemas na vida dela e esse inconsciente ele fica disfuncional, assim por se dizer, suprimido. Às vezes você não percebe essas qualidades internas dentro de você. Então, uma coisa que foi muito clara para mim no meu desenho, quando eu comecei a experiência, foi observar esses aspectos inconscientes dentro de mim e falar: nossa, eu sou assim, eu tenho esses aspectos mesmo, sabe? Eu sou assim, mas a partir do momento que eu comecei a me amar, a ficar bem dentro do meu corpo, a não acreditar na minha mente, a perceber que as coisas chegavam, aí eu comecei a perceber esses aspectos inconscientes. Então, por experiência própria, diria eu, né, que os aspectos inconscientes dentro da gente, eles não funcionam direito a partir do momento que a gente está tomando decisões com a mente, a partir do momento que estamos identificados com os papéis mentais, isso e aquilo, estou tentando controlar o incontrolável, que é a ideia, esse inconsciente não funciona direito, sabe? Ele acaba tendo alguns problemas, às vezes você não percebe eles, mas eu acredito que o inconsciente dentro da gente tem um segredo muito importante para uma transformação pessoal na gente. Afinal, a gente não sabe que nós temos uma outra metade dentro de nós que funciona automaticamente. Entende? Então, parece que a gente está sempre buscando alguma coisa, né? E claro que a gente já sabe que essa busca mental por controle na vida, ela está pautada em temas das nossas aberturas que a gente acha que falta. Na verdade, não falta, é simplesmente uma programação, uma operação, é um jeito de ser, né? Mas estamos sempre buscando, né, algo que falta, mas olha que poético, né? Na verdade, temos um inconsciente que normalmente, na minha visão, quando eu recebi o desenho humano, era tudo que eu sempre busquei, eu já tinha, tá ligado? Como características inconscientes, como características do design, do corpo, né? Mas claro que o desenho humano, ele é uma estratégia, não tem como dizer que desenho humano não é uma estratégia, né? Porque seguir estratégia e autoridade é uma forma de você engatar nas experiências certas para que você perceba esse inconsciente acontecer na sua vida, né? Você perceber que existe uma parte dentro de você que é um tanto quanto automática, que funciona sozinho e que apoia a sua personalidade nessa viagem, né, nessa jornada de vida, tá bom? Então, vamos trazer mais uma dualidadezinha aqui para esse desenho. Reparem muito bem, ó, eu posso fazer isso aqui, ó, tirar a personalidade. Então, eu posso mostrar só o inconsciente, né, o corpo dessa pessoa. Como que é o inconsciente dela? Como eu posso também colocar só como é a personalidade dessa pessoa. Só que não somos só a personalidade nem só o corpo, nós somos os dois. A gente junta tudo isso. Mas quando você faz essa divisão, você observa só aí o consciente, você tem uma ideia dos papéis energéticos que essa pessoa percebe, né? Percebe a si mesma, né? Como que ela percebe a vida, né, a gente consegue ver pelos cálculos da personalidade. O inconsciente seriam aquelas funções automáticas que você não tem consciência disso, você não tem consciência desses processos, não tem como você ter, mas eles funcionam automaticamente a partir do momento que você se conscientiza da sua estratégia de autoridade. Beleza? Então, bora. Então, voltando para o quantum, né? Voltando para a união das duas partes, né? Então, como que a gente começa a leitura, né? Então, primeiro a gente olha aqui o desenho, a gente vê que são duas partes, elas juntas, formam esse quantum energético. A gente percebe que existem canais, né, de energia que transpassam o desenho. Então, a energia flui entre esses canais. No geral, a energia ela está sempre tentando chegar à garganta. Você percebe que a porta da garganta ela tem muitas portas, né, de expressão
E é exatamente esse caminho que a energia faz. Ela faz assim, quer chegar na garganta. Quer chegar na garganta, entendeu? Elas estão sempre percorrendo o desenho para chegar à expressão. Então, de uma pressão para pensar, o objetivo é depois conceitualizar para depois expressar, né? Então, aqui embaixo, uma pressão para fazer, para sentir uma intuição, para ir à expressão, né? Então, a gente sempre tem esse caminho até chegar na garganta. É interessante perceber esse movimento, porque a partir do momento que você olha, você primeiro não entende, mas depois você começa a entender que a energia se move à expressão, tá? Então é todo um processo complexo que acontece no tempo das curvas, né? No tempo, então que um dia fecha a porta 48 aqui, aí você tem esse potencial de ter um talento, de ter uma intuição ali, né, para pegar, para se afinar com alguma coisa, com algum padrão lógico, para desenvolver talento por meio da repetição, entende? Então a gente está sempre tendo esse movimento acontecendo no dia, com as pessoas, com os planetas, enfim. Mas não vamos se perder nisso agora, vamos voltar para a leitura básica. Então a primeira coisa que a gente olha nesse desenho, então, é o entendimento de como que isso aí funciona. Tem os canais, tem as portas, às vezes as portas elas não encontram nada do outro lado, e às vezes a gente vê esses centros em branco. O que que significa isso? Para quem já conhece centros, para quem já deu uma olhada em cada centro, e principalmente centros abertos, a gente sabe que as aberturas são aqueles temas maiores, tá? Abertura de centro. Então, os centros, eles são temas gerais, assim por se dizer. Temas gerais, temas biológicos, sistemas de vida, e a gente fala de expressão, amor e direção, força de vontade, sacral, pressão para fazer, emoção, pensamento, etc. e tal. Tá? Então a gente tem esses centros eles são muito importantes no entendimento básico, tá? Então, quando você está ali começando a entender, é muito importante que você entenda os centros e as funções deles, né? E também entender o que significa um centro aberto, né? Então, olhando, lógico aqui, olhei, centro aberto, ele não tem um canal, não tem canal unindo com outro centro, logo, energia não flui, logo, naquele campo, naquele aspecto da vida, você tem uma abertura, né? Ou seja, você não tem um papel fixo naquele campo maior, que seria o centro. Beleza? E o que que significa ter essa abertura? Significa que quando não tem nenhum condicionamento externo ali, ou seja, quando você não tem ninguém perto, nenhuma outra porta de outra pessoa ou dos planetas te influenciando, naquele aspecto da vida você fica sem nada, não fica com energia, né? Não fica produzindo algum campo, algum processo, alguma informação, alguma intuição, alguma emoção, alguma energia de vida, alguma pressão, alguma força de vontade, nada. Então, quando não tem uma influência externa, esses seus campos, essas suas aberturas, elas ficam sem nada, tá? E o que que acontece, como que é o mecanismo dessas aberturas, é que quando você recebe um condicionamento externo, tá? Ou seja, um condicionamento externo que envolva esse centro, essa abertura, o que que vai acontecer? Por exemplo, eu posso escolher aqui esse centro esplênico aqui aberto. Então você tem só 57, 50. Quando não tem nenhum condicionamento ali de fora, você não vai ter aquele campo da intuição existencial, que fica ali no agora, para proteger o nosso corpo, uma consciência um tanto quanto primitiva, né? Mas muito importante no processo de defesa do corpo, né? É automático, é um medo, aquele medo que vem para você sobreviver, de certa forma, a um perigo, a uma coisa que não é saudável. Então, quando esse ser aqui está longe de alguém que vai trazer uma influência externa, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar sem essa defesa do corpo. Mas aí, quando alguém entra na hora dele, por exemplo, entra alguém que tem a porta 20 aqui, uma influência externa, o que, que vai acontecer? Uf, fechou na 57, energia fluiu e esse centro vai definir, ele vai funcionar, ele vai ativar. E ele não vai só ativar, como ele vai amplificar. Então, os centros abertos eles têm uma característica de amplificar a energia quando tem um condicionamento externo. Então, quando você definiu aqui a 20, a energia fluiu 1, e essa porta 57, olha, é o sol dessa pessoa.
Então pensa que é uma energia muito marcada no programa dessa pessoa, entendeu? Ela é uma porta 57, né? Ponto 1. Só que apenas quando há um campo de condicionamento externo. E aí, quando há um campo de condicionamento externo, esse centro aqui, ele não vai só definir, colorir, como ele vai também amplificar aquela energia. Então, uma pessoa que tem medo do amanhã, porta 57, medo do amanhã, uma porta que se enraiza ali em acústica, ouvido direito, que fica ouvindo o momento presente e que traz uma consciência penetrante no agora para você, sei lá, sobreviver, medo do amanhã, né? Uma resposta intuitiva, talvez, mas distorcida. Então, o que acontece? Quando essa energia estiver recebendo esses condicionamentos, ela não vai só ter o medo do amanhã, que seria de uma pessoa com um centro esplênico definido, que é natural, é consistente, é fixo. Ela tem esse medo amplificado e possivelmente distorcido. Entende? Então, quando a gente está vendo as aberturas, a gente está vendo campos onde a energia ela distorce. Então, não é só medo do amanhã, é um grande medo do amanhã. Entenderam? Vamos para o ego aqui, trazer esse exemplo também. Então, a gente tem a porta 51 ali, no centro cardíaco, força de vontade, a porta do choque. É uma porta de autocentrar para ser o primeiro, né? Autocentramento, para ter adaptação a choque, sei lá, uma porta individual, força de vontade, fala de competição. Então, o que, que acontece? Essa pessoa aqui, quando está definindo, 25 aqui, por exemplo, está definindo, então essa 51 ela vai ativar. Ela vai estar normal? Não, não. Ela vai estar distorcida, vai estar amplificada. Entende? Então, ali a gente vai ter uma distorção nesse campo da força de vontade, né? Nesse campo de provar o seu valor. A gente pode encontrar uma distorção no desenho dessa pessoa. Estão me entendendo? Tá? Então, quando a gente está vendo os centros, eles são muito importantes. É muito importante que você saiba diferenciar o que é um centro definido, o que é um centro aberto, tá? E os centros definidos na pessoa, eles são o quê? Em última análise, eles são a pessoa propriamente dita, né? Tipo, é a pessoa desde o nascimento até o momento da morte, essas energias, elas não mudam. Claro, nenhuma energia muda, né, no desenho da pessoa. Tudo é assim e vai continuar assim. Mesmo o condicionamento da pessoa sempre vai ser esse formato de condicionamento da abertura. Mas o que é canal é a energia que flui e sempre vai fluir desse jeito. O canal não vai deixar de ter canal. Então, o centro G aqui, ele não vai ficar aberto. A garganta não vai ficar aberta. O sacral não vai ficar aberto. A emoção não vai ficar aberta, nem a pressão vai ficar aberta. Sempre vai estar definindo. Tá bom? Então, são aquelas, os centros definidos são aquelas forças vitais consistentes na vida da pessoa, tá? É fixo, não muda, tá bom? Então a gente pode dizer que é a pessoa. E desses centros fixos e consistentes, claro, nós temos a perspectiva do que é consciente, temos perspectivas de coisas automáticas, inconscientes na vida da pessoa, e claro que juntamos tudo isso e nós temos alguns canais que são semiconscientes. Por exemplo, nesse caso aqui a gente tem o 731, canal do Alfa, um desenho de liderança, para o bem ou para o mal, tá? Mas é um processo dentro dessa pessoa que é semiconsciente. Então aquela pessoa ó, no 7, ela não tem consciência que ela é o líder. Ela não tem consciência disso no processo, porém ela tem consciência da expressão da liderança. Ela se percebe sendo uma voz influente, né, a nível coletivo de liderar, tá? E aqui, por exemplo, daí a gente tem o 4629, né, o canal da descoberta, um desenho de ter sucesso onde outros fracassam, enfim, eu não lembro a frase, mas
é um canal abstrato de dizer sim às experiências de vida, se comprometer, ter determinação para viver a experiência, tem a ver com amar o próprio corpo, e só por conta de você amar o próprio corpo e perseverar, você pode perceber aquela serempiedade de estar no lugar certo na hora certa e as coisas acabam dando certo, por mais que a experiência seja confusa num primeiro momento e demore para fazer o seu sentido, né? A determinação, a persistência, ela acaba fazendo com que a pessoa tenha sucesso onde outros fracassaram, né? Então é um processo abstrato, um processo da experiência humana, um processo que precisa ser vivido para trazer o sentido, né? O abstrato fala disso, de viver, sentir e depois o sentido chega, né? Não é igual a lógica que projeta para o futuro na hora ali, corrigir um padrão ou olhar para uma coisa do futuro. O processo abstrato ele demanda experiência, né? Demanda tempo. Mas aqui a gente sabe que essa pessoa aqui é um processo consciente nessa pessoa. Então, na hora que eu olhar para ela e falar desse canal aqui na pessoa, a pessoa vai se identificar. Vocês entendem o porquê? Porque é um canal preto. Então, é um canal ali que está totalmente consciente no ser dessa pessoa. Então, ela vai se identificar com esse papel, com esse personagem, com essa característica na vida dela. Tá bom? E, voltando aqui, por exemplo, e o inconsciente aqui nessa pessoa? Essa pessoa tem o 1222. Então, uma definição inconsciente, desculpa, inconsciente. Então, essa pessoa aqui tem uma autoridade inconsciente, porque bom conhecedor já sabe aqui, né, que o plexo solar é um centro de autoridade máxima. Se você tem o centro do plexo solar como um centro de definição no seu desenho, automaticamente você é um ser emocional. E nesse caso aqui, a gente tem uma pessoa que é emocional e não sabe. E nesse caso aqui, é uma pessoa que tem essa abertura social, né? Então, é uma pessoa que, dependendo dos humores, ela está aberta para socializar, né? Então ela tem que se ligar com as ondas de humor dela. Ela tem momentos de alta, momentos de baixa, né? E ela precisa dar tempo para tomar as decisões com a sua emocionalidade. Mas isso tudo aqui na vida dessa pessoa é um processo inconsciente, então ela não sabe muito bem direito o que, que ela está sentindo a nível emocional. E ela nem sabe direito também como que ela expressa e gesticula isso com as palavras. Ela percebe que isso acontece a partir do momento que ela está tomando decisões corretas na vida, né? Então ela vai se perceber esse mecanismo acontecendo, ela vai se perceber no humor, encontrando alguém, socializando para impactar, não impactar, mas para levar uma mutação para a pessoa, para se abrir, ouvir, e no timing certo, conseguir trazer as palavras certas, no tom certo, emocional, para catalisar uma mudança, né? Mas isso é tudo um processo inconsciente da pessoa, né? Então a autoridade emocional dessa pessoa está inconsciente. Já ouvi meu professor, o Cris, falava muito e achava muito interessante que a autoridade esteja dentro do corpo, né? Então, por quê? Porque talvez seja algo muito confiável, você não tem uma participação consciente no processo emocional, onde você pode acabar distorcendo os fatos. Porque é muito importante que vocês entendam que o processo consciente na vida da pessoa, normalmente é dali que você encontra os problemas, a distorção, né? Mexer no veículo, no volante do veículo do carro e viver uma vida de disfunção, né? Tomando decisões erradas. Então a gente sempre percebe a personalidade distorcendo o processo, tá? Então, quando você, por exemplo, tem uma autoridade dentro do corpo, isso é uma coisa benéfica, porque a autoridade vai vir de uma origem do corpo, inconsciente, automática, né? Na hora certa, esse ser vai emocionar, o corpo vai se emocionar do jeito que tem que se emocionar e pronto, tá? Então, trazendo esses aspectos, ó, outro canal inconsciente aqui, ó, canal da concentração. Ó, esse é um desenho que tem muitas ativações inconscientes, muitos processos automáticos dentro do corpo dessa pessoa. Ó, 59.2, canal da concentração, né? Então, energia para se concentrar, para focalizar em detalhes, né? Então, é um processo lógico aqui, né? A gente sabe que a lógica demanda atenção, concentração, foco, detalhe, 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 repetição de detalhes, né, para chegar em algum lugar. Então a gente tem um corpo aqui da pessoa que também passa por esse processo inconsciente lógico, tá? Então
Juntando tudo isso, então a gente já entende que, então existem os canais, os centros definidos, tá? Então esses centros definidos têm características fixas, consistentes na pessoa, então a pessoa sempre tem essa pressão para se concentrar, para olhar para os detalhes, para dizer sim à experiência de vida, para viver essa experiência dentro desse corpo, tá? Para liderar, e ser a expressão dessa liderança. Então, tem a adrenalina, a energia para gastar, para comprometer com a experiência. A gente tem uma identidade ali, um amor ao corpo e uma direção, né, à humanidade, olhar pela direção da humanidade. A gente tem uma expressão dessa direção, uma expressão de uma abertura social. E claro que a gente tem as outras portas que elas são complementos nesses processos dos canais, entende? Então a gente não tem só uma pessoa que se abre socialmente, que é a voz de uma liderança, mas também uma pessoa que quer fazer uma contribuição criativa, que tem talentos, uma expressão de talento inconsciente, que tem uma expressão de estímulos, de ideias, né? Então, a gente olha primeiro os canais, porque os canais é onde a energia está fluindo ali naquela pessoa, sempre, independente do que tem fora, aqueles canais eles se mantêm ali, né? Claro que a gente vai ter esses complementos, né, nesses canais, que estão sempre abertos aos condicionamentos externos. Então é muito importante entender que essas portas que vocês têm, que estão olhando por um nada, né, por lugares vazios, elas constantemente trazem a vida para si, elas puxam portas. Então a 16 aqui puxa 48, 54 puxa 32, 59 puxa 6, entende? 51 puxa 25. Então esses eletromagnetismos eles estão assim, ó, puxando para receber outra energia, para definir, para amplificar no caso dos centros abertos, mas aqui no caso de um centro definido não é amplificar, mas é para amplificar esses 32 aqui. É para aprender com esse processo. Então, essas portas que estão ali, só elas, olhando o outro lado, elas estão aqui para receber o outro lado e aprender com aquele outro lado, mas depois aquele outro lado, que não é você, cansa. Então você precisa se afastar, mas daí vem outra porta de outro tipo, de outra pessoa, de outro desenho e define de novo. E ali você vive outro aprendizado, tá? Então, essas portas que não tem, não encontram outro lado, elas estão aí para aprender com a diversidade que é a existência, né? Portas infinitas, de pessoas infinitas, de jeitos diferentes, né? Mas lembrando que tem que ser as pessoas certas, os posicionamentos certos, né? Porque senão aquilo, ao invés de te nutrir no seu processo, ele vai acabar te fazendo mal, assim por se dizer, tá? Então, como você vai saber se você está numa experiência certa, em dinâmicas certas? Apenas se você estiver seguindo a sua estratégia autoridade. E aqui agora a gente vai falar da estratégia autoridade, que é simplesmente pegar tudo isso que eu falei até agora. Então, existem os centros. Então, o centro pode estar aberto, um centro aberto, sabe? Centro aberto, você está aberto. Centro definido, você traz a energia. Você é um produtor daquele campo energético. É um pouco suficiente naquilo, né? E aí você vai pegar pelas definições, então você vai pegar pelos canais que essa pessoa tem e você vai fazer a leitura para trazer a estratégia e a autoridade desse ser. Porque a partir do momento que você entender um pouco esse alicerce básico da dualidade, do inconsciente, do consciente, juntando os dois, centros definidos, centros indefinidos, o que que é? Indefinido, distorce, amplifica, definido, consistente, fixo na tua vida. Então, a partir do momento que você agora vai olhar para esse desenho, você vai ver as definições da pessoa e você vai rastrear qual que é a estratégia e a autoridade dela. Então, estratégia, autoridade, significa o quê? Estratégia, qual é o tipo áurico dessa pessoa. Então, por meio dessa leitura das definições, você vai rastrear, identificar qual que é o tipo áurico. E nesse caso aqui, a gente tem o tipo áurico gerador. Por que gerador? Porque tem o sacral definido. Então, o centro sacral se conectando com qualquer outro centro, a partir desse momento, você vê essa definição desse centro, você sabe que aquela pessoa é um gerador. Centro sacral é o centro da geração, é uma pilha ali, gera vida. Então, energia para ser gasta. Eu te apresento o tipo áurico gerador, que é o tipo áurico que tem energia para gastar.
né? É um grande poder ser um gerador, porque tudo nessa vida você precisa de energia para gastar, para gerar as coisas, né? Você tem uma empresa, o que que você tem que fazer para manter? Você tem que trabalhar, você tem que gastar energia durante o dia para render. Quando você não tem esse centro sacral definido, automaticamente você é um tipo áurico que não tem essa renovação de vitalidade todo dia para gerar, né? Então, você seria um projetor, um manifestador ou um refletor, né? Que o tema não é gerar, mas a gente está aqui falando de um tipo áurico que veio gerar energia. Então, toda noite, esse ser se recarrega de vitalidade e energia para acordar, para falar, beleza, agora com o que, que eu vou gastar a minha energia? O que, que eu vou gerar? Então, o gerador ele está muito interessado em si mesmo, né? Ele está interessado em querer saber o que, que eu faço com essa bendita energia que todo dia eu tenho e ela se recarrega. Então, o sonho do gerador é ser um grande trabalhador de uma coisa que ele se identifica, que ele gosta, que ele sente satisfação na atividade, no gasto de energia. Lembrando que isso não se resume a trabalho, não é só trabalho, mas é como você vive a sua vida e como você gasta essa energia fértil durante o dia a dia, né? Então, a primeira coisa que a gente vê é um tipo áurico gerador. Então, a gente já entende essas características desse tipo áurico. Ah, é um ser que tem energia, que recarrega, papapá, papapá. Mas é só isso? Não. Porque o importante aqui no desenho humano é te trazer a consciência que você precisa para aprender a tomar decisões com a consciência do seu corpo. Então, quando a gente está vendo aqui a aura do tipo gerador, a gente já vai quebrar tabus, quebrar paradigmas gigantes. Quais são aqueles paradigmas? Os paradigmas que você tem que correr atrás da sua vida, fazer alguma coisa, porque se você não fizer alguma coisa, as coisas não vão acontecer. Em outras palavras, você precisa controlar os acontecimentos da sua vida, tomar decisões certas para você conseguir se encontrar, para você conseguir ganhar dinheiro, para você conseguir blá blá blá, né? Sei lá qual seja o tema de condicionamento ou a crença que você tem do porquê que você corre atrás da sua vida, né? Mas no caso do tipo áurico gerador, a gente já chega quebrando tudo isso e falando, filhão, a sua aura, ela é uma aura aberta e receptiva à vida, ela puxa a vida para si, entende? Então a sua aura ela está sempre puxando as coisas para si, né? Então você pertence a esse macrocosmo, o seu microcosmo ele está o tempo todo querendo trazer a vida para si, né? Então se o gerador ele fica com aquela propaganda na cabeça de que eu preciso fazer aquilo, 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 com medo e sei lá o que você usa para ficar tentando controlar as suas decisões no dia a dia, você não vai conseguir perceber esse potencial da tua aura de que atrai as coisas para si. É uma aura extremamente receptiva. Ela está puxando, ela está englobando, ela está querendo trazer a vida para si. Né? Então, se você consegue se conscientizar dessa sua resposta, então, resposta é uma palavra-chave. Gerador responde. A aura puxa e o gerador responde às coisas. Né? E você vai sentir esse grunhido aí, esse aham. Né? Então, quer fazer tal coisa, o gerador automaticamente, a aura dele faz aham, hum, ou ainda não sei. Né? Então, o tipo áurico gerador, ele está sempre trazendo as coisas, e ele tem esse mecanismo da resposta dentro do corpo. Automaticamente essa resposta que vem lá debaixo do umbigo, né, ela fala aham, a vida, ou aham. Ela prefere perguntas diretas, né? Porque sobre gasto de energia, ela quer perguntas assim: você quer gastar energia com isso? E o sacral só consegue responder assim. Ele não sabe responder pergunta aberta. Ele só responde aham ou tá? Mas não precisa levar isso tão ao pé da letra. É muito importante perceber que isso é uma coisa natural dentro do corpo. Se levar ao pé da letra, também não tem problema, também funciona, né? Mas o mais importante é perceber que há uma abertura e há um fechamento no campo da aura, tá bom? Então, daí a gente vê a primeira coisa ali, a gente vê que é um tipo áurico gerador, tá? Então a gente está na estratégia. Existem 4 tipos. Cada tipo áurico precisa do entendimento do que é esse tipo áurico e o mecanismo dele, qual é a estratégia dele. Então é o tipo áurico e a estratégia, tá? No caso, a estratégia geradora é responder. É, se liga, o seu corpo sabe discernir, ele responde, aham, começa a se sintonizar na resposta do seu corpo.
aquieta a mente, não acredite na sua mente quando ela fala que você tem que fazer aquilo ou aquilo. Oh, meu Deus, e se eu não fizer aquilo? Ah, não, eu acho que eu tenho que fazer aquilo. Não, eu tenho que fazer aquilo para me provar. Começa a observar como que sua mente cria as narrativas para tirar você da sua resposta, porque se você está indo atrás, você não está respondendo. Por que que você está saindo do seu fluxo? Né? Normalmente você vai perceber o que? O tema das aberturas. Você vai perceber o tema dos centros abertos. Você vai perceber que o problema está vindo desses campos de abertura que tem uma distorção no processo. Tá? Fica a dica. Então é aí que começa a terapia, né? A terapia começa a partir do momento que você recebe a estratégia de autoridade e você se vê não ficando nela, ou se vê acreditando na sua cabeça. Aí que você começa a fazer o trabalho terapêutico com o desenho humano das aberturas, dos centros abertos ou das partições. Você tem um desenho humano partido, mas nesse caso aqui a gente não está analisando partições, a gente está vendo um desenho que por acaso é singular. Todos os centros estão em conexão um com o outro. Isso é um tema importante? É um tema muito importante também a nível de diagnóstico, né? Porque quando a gente vê uma pessoa que é singular, significa que todos os centros se conectam entre si. É uma pessoa que tem uma certa autossuficiência nos processos internos dela, não demanda coisas externas eventuais para a energia fluir, né? Então, pessoas que são autossuficientes, assim, por se dizer, a nível energético, não precisam necessariamente do outro para que os processos se conversem. Tem pessoas que precisam de uma porta, que a gente fala que a partição simples, uma porta para fazer com que esses, né, esses centros que no desenho estão separados, uma portinha ali só que falta para conectar. Então, aquele tema da porta acaba se tornando um tema de condicionamento também na vida da pessoa. E a pessoa pode viver um papel disfuncional com uma tentativa de achar que precisa suprir essa energia, mas na verdade não precisa, na verdade não falta nada. Então, cada definição vai trazer um aspecto diferente de como aquela pessoa se sente ali dentro do corpo dela. Tem pessoas que se sentem tripartidas. Então, parece que tem três partes dentro de si, e as coisas não conversam, e aí precisa de outras pessoas, precisa dar uma saída para uma praça para se conectar ali, para fazer com que as energias elas fluam, né? Fluam, sei lá. Então, beleza. Então aqui, estratégia, gerador. Aura, entende que é um gerador, estratégia, como é que é a resposta, se liga na sua resposta. Né? Começa a observar o aham, é o corpo, o que acontece no momento presente. Quando alguém te pergunta, você vê automaticamente um aham, isso é importante, tá? E ali depois a gente vê a nossa autoridade. Então, tem a estratégia, então, nesse caso, estratégia de gerador. Importante, importante. É uma verdade? É uma verdade. Você não corre atrás, as coisas têm que chegar. Você é um gerador, você puxa, primeiro. Só que a gente tem a nossa autoridade interna. A gente tem várias autoridades internas, tá? E elas seguem uma ordem de importância, relevância no processo da pessoa. E nesse caso aqui, a gente tem uma autoridade emocional. Porque a partir do momento que a pessoa tem o plexo solar definido, ela tem autoridade emocional. É como se esse centro fosse muito, muito forte, muito intenso ali na vida, muito marcante na vida da pessoa. E a partir do momento que você tem esse centro definido, ele vira a sua autoridade. Se não tem a emoção está aberta, é o sacral. Daí, se não tem o sacral e tem o esplênico, é o esplênico. Se não tem o esplênico e nenhum desses outros e tem o ego, é o ego. Daí não tem o ego, é o G. Daí não tem o G, o cara não tem autoridade interna, tá? Porque autoridade interna, interno, quando a gente fala interna, quer dizer que tá dentro do corpo, e o corpo é da garganta para baixo. A partir do momento que não tem mais nenhum desses aqui, fica só a mente. Mas a gente chama de autoridade de ambiente, é uma autoridade que tem uma forma de funcionar diferente. Lembrando, a mente, o ágio, a pressão de pensamento, eles não estão no corpo. O corpo é daqui para baixo, tá? Do G para baixo. Então tá, e daí a gente vê aqui uma autoridade emocional, uma autoridade inconsciente, a gente sabe que esse processo de emocionalidade nessa pessoa é um processo meio que automático, a pessoa nem sabe, é inconsciente, e aqui a gente tem uma pessoa que muda de humor. Então, os seres emocionais, eles têm um processo químico ali, em que todo dia eles acordam em uma onda diferente, né? Não sei se todo dia, mas a cada um dia, 2 dias, 3 dias, às vezes uma semana, mas as pessoas têm mudanças de humor. Então elas vivem uma onda de altos e baixos, a esperança, a dor. Isso é um processo emocional, não é uma coisa que ela pensa.
Se a pessoa ficar ali tentando pensar sobre o humor dela, ela pode criar mais confusão, porque é um processo natural. Então, as pessoas emocionais, elas vivem altos e baixos emocionais. Então, um dia elas estão felizes, no outro dia elas começam a ficar mais tristes, no outro dia tá muito empolgado, no outro dia, a vida não tem sentido nenhum. Eu mesmo fico passando por isso e já acho engraçado, né? Porque você começa a ver, hoje eu tô triste pra caramba, e só, entende? Vai passar, né? Então, as pessoas emocionais, elas vivem essas mudanças de humor, né? Elas não têm que levar, às vezes, tão a sério, né? E não tem que tomar decisões impulsivas com base nas emoções momentâneas, porque é essa a autoridade, é isso que ela quer ensinar. Você não pode tomar decisões impulsivas, né? Então, os seres emocionais, eles vivem uma mudança de humor. Logo, eles precisam de tempo para processar as decisões na vida. Então não basta eles acreditarem em uma emoção de um momento que seja muito feliz e tomar uma decisão e se comprometer com alguma coisa, porque às vezes a emoção no dia seguinte vai mudar. E uma coisa que era interessante para essa pessoa, às vezes no dia de amanhã não é mais tão interessante, porque o humor mudou e a pessoa tomou uma decisão impulsiva. Então, estamos falando de emoção, estamos falando de impulsividade também. Pessoas que tomam decisões com base em altos muito altos ou em baixo muito baixos e acabam criando muito nervosismo na própria vida, né? Então, a emoção fala desse campo do nervosismo, que é tipo tomar decisões que na verdade você não queria, porque passou um pouco tempo, você mudou de opinião e você fica carregando aquela distorção, aquele campo de nervosismo na vida, né? Então as pessoas emocionais normalmente elas estão vivendo sempre no alto e no baixo. Quando vem o alto, a pessoa quer fazer tudo, a pessoa se compromete. Quando vem o baixo, ela rejeita, ela não quer saber. E nenhum desses dois campos existe a verdade, né? Porque para a pessoa emocional, ela precisa dar tempo. E quando eu falo dar tempo, não é pensar sobre isso no tempo, não, é respirar, sabe? Cada pessoa emocional, ela respira de um jeito diferente. Ela tem uma forma dela de respirar para processar a experiência da vida ao longo do tempo. Então a emoção, ela fala de sentimento, desejos, paixões, experiência, né? E a gente sabe que para as coisas fazerem sentido ou fazerem terem um sentido de clareza, você precisa relaxar, você precisa viver um dia, daí você vive outro dia, e você vai sentindo aquilo, e com o tempo, e com a leveza, e com a falta de controle da tua mente no seu processo de vida, você vai perceber que sempre acaba surgindo uma clareza emocional. Lembrando que uma clareza emocional não é 100% de certeza, né? Clareza emocional é muito mais relacionada a um equilíbrio interno ali que você acaba tendo e que você percebe que a decisão certa ela simplesmente meio que acontece, as coisas conspiram, né? Você percebe que você se torna claro, o campo abriu, né? Clareza não é 100%, mas bastam 80%, 70% de clareza para fazer uma coisa, para fazer, né? A dica é aprender a soltar, né? Soltar as decisões. Então aqui a gente tem uma autoridade, uma pessoa que demanda tempo, né? Não pode tomar decisões impulsivas, mas essa pessoa aqui, esse desenho, puxa, ela talvez esteja tomando todas as decisões no momento presente ali, ó, com o esplênico aberto dela. Então, o esplênico aberto são pessoas que não são espontâneas e fazem ali no momento presente. Essa é uma pessoa que tem que dar tempo para decidir, mas se você vê o not self dela, vai ver uma pessoa espontânea ali tentando decidir coisas no momento presente. Que mais? Uma pessoa espontânea tentando decidir coisas no momento presente, tentando se provar, sendo competitiva demais. Uma pessoa tomando decisão ali no momento presente, tentando se provar e tentando ter certeza das coisas na cabeça. E pensando coisa que não importa. Você entende? Então, quando a gente está vendo o potencial das definições, desse campo ali, da pessoa tomando decisão certa, sendo um gerador, esperando ali, né? E quando chega o negócio, responder, mas dar um tempo para esperar as emoções para entrar na experiência certa, para ir ser um líder, para ir conseguir concentrar, focar, blá blá blá. Ou seja, o desenho dela funcionando direito, o potencial, não, você vai ver o quê? Daí você olha para o centro em branco, você vai ver uma pessoa espontânea tentando tomar decisão no momento presente, tentando se provar, tentando ter certeza das coisas que passam na cabeça e pensando coisas que não importam, entendeu? Então você vai para as aberturas. Ah, e se a pessoa é um desenho partido, falta uma porta ali, né? Não, não falta, mas tem uma porta ali que poderia conectar tudo, mas não tem.
aquela pessoa naquele tema de condicionamento, ela pode ficar também se condicionando por causa daquele assunto da porta, identificada com aquele assunto e também saindo da estratégia de autoridade. Então é aqui que existe a terapia. A partir do momento que você, pum, entendeu? A definição, estratégia de autoridade, os centros, tal, 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 as aberturas, os centros abertos, não sei o quê, você vai ter a sua dualidade pessoal para você começar o seu processo de terapia e de autoobservação no momento presente. E não tem muito segredo. A partir do momento que você não está respeitando a sua estratégia e autoridade, você muito provavelmente está no não ser, uma decisão com a mente, acreditando na mente. Certo, gente? Ó, esse vídeo aqui ficou comprido, mas foi um prazer fazer ele para dar um vislumbre de uma leitura básica do que você precisa entender. Ó, eu não olhei porta, entendeu? Eu nem olhei as portas, eu simplesmente fui nos canais e eu nem fui a fundo nos canais, eu fiquei no campo dos centros, né? Dos centros e das aberturas. E ó, já tem muita informação aqui, porque vocês mesmos conseguem ver o que, que significa cada centro, o que, que significa as autoridades, o que, que significa as auras, como é que funciona a estratégia de autoridade e o que, que significam esses centros abertos, essas aberturas, né, de cada centro no desenho. Beleza, gente? Então, espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa um like, segue no canal, manda pra galera. Quem tiver interesse em mentorias, né, então mentorias pautadas exatamente nesse campo que foi abordado, entre em contato comigo pelo Instagram ou WhatsApp que está na descrição do canal. Valeu, gente. Até os próximos vídeos. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Valeu, gente. Puta, a tela ficou meio baixa, será? Valeu, gente. Até o próximo vídeo.